Oi, Olá, Dani, boa noite. tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Dani, primeiro quero agradecer por aceitar o convite para esse bate-papo, acho que vai ser muito bom, tá? Eu agradeço o E seu convite e a oportunidade. ai, o pessoal está entrando agora. Bom, primeiro vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou médica, nutróloga, atuo aqui em Campinas, na cidade de Campinas, e atuo bastante na parte de obesidade também. E você, Dani? Se apresentar. Bom, para quem não me conhece, eu sou nutricionista e hoje eu trabalho tanto com a parte esportiva, com a fitoterapia, e também trabalho com a parte do coach, que é a parte que linka a parte emocional à alimentação. Uhum. E Dani, me fala uma coisa, de onde surgiu esse interesse iniciar esse programa de coaching voltado para nutrição? Como que foi isso? Então vamos lá. Bom, primeiro, eu comecei a observar que quanto mais eu investia em conhecimento nutricional, eu ia me destacando, mas depois de certo ponto, eu começava a ter dados, informações, em que talvez não fossem tão relevantes para alguns pacientes. Principalmente dados, por exemplo, quando a gente pensa em epigenética, quando a gente pensa nos detalhezinhos, os miudinhos. Para uma pessoa que está muito no início, aquilo não é o ponto chave para ela. Ela está num ponto tão inicial de partida que aquilo não vai fazer muita diferença. E aí eu comecei a perceber que, peraí, o que adianta eu ter todo esse conhecimento e eu não consigo fazer meu paciente falar não para uma pizza, falar não para um lanche, falar não para um doce, continuar, persistir no processo, que é lento, persistir numa mudança de estilo de vida. Foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava fazer algo a mais. E aí que eu Uhum, busquei a parte de inteligência emocional. Para quem não uhum, entende, não conhece muito pouco esse termo de inteligência emocional é quando a gente desenvolve um controle, um equilíbrio seria a palavra mais correta, entre o nosso cérebro, a parte racional e a parte emocional. E aí eu consigo ter decisões e comportamentos coerentes com os dois. Então eu quero emocionalmente me sentir bem com o meu corpo. E aí eu tenho um comportamento coerente com o meu objetivo. E isso é o controle do racional e do emocional. Quando eu não consigo controlar minhas emoções, o que eu acabo fazendo? Descontando em alguma coisa. Descontando na comida, descontando em excesso de trabalho, descontando na bebida, descontando em coisas que não vão agregar, não vão solucionar aquela dor emocional que está ali envolvida. Então uhum, foi por isso que eu busquei a inteligência emocional para complementar essa ajuda para o paciente. E hoje isso tem feito muita diferença, né, no meu tratamento, na minha abordagem com o paciente. uhum. Ah, legal, Dani. E me fala uma coisa, o que que você tem observado, assim, né? Então, o que que você tem percebido nos seus pacientes, no dia a dia, essa característica, esses comportamentos alimentares, essas dificuldades que eles têm, né, de persistir, de manter o foco, né? Porque, na verdade, a gente percebe muito isso no consultório, né? Então, a gente faz tudo certinho, orienta, a gente fala, nossa, agora vai, que legal, né? E aí parece que chega um mês depois, aí ele fala: ah, não, não deu por conta disso. Né? Então, assim, o que você tem percebido no seu dia a dia, Dani? Então, são muitas questões, né? E cada um vai ter uma questão, às vezes, um pouquinho individual. Eu acho que o segredo que todo mundo busca, ele não está só na alimentação, não é qual é a melhor dieta, isso faz parte do processo. O segredo é começar mudando o seu interior, a forma que você encara aquela dieta. Um paciente que, por exemplo, desiste, desanima muito no processo, ele pode estar muito mal acostumado aos momentos em que ele erra. Talvez seja uma dificuldade em aceitar os erros. Né? Principalmente se ele estipula, não, agora eu vou fazer, agora vai. Agora eu vou fazer 30 dias certinho. Quando ele se expõe a essa condição, e aí ele, nesse meio do caminho, ele desanda, ele tem alguma recaída, aí ele se frustra tanto que ele prefere, então, assim, é melhor eu não provar para mim mesmo que eu não consigo. É melhor eu não provar para mim mesmo que eu não sou capaz. Então é melhor eu desanimar. É melhor eu perder o interesse naquele objetivo do que eu provar que eu não consigo. Então, esse é um exemplo, né, que é muito comum. Muito comum o paciente se Uhum, sabotar e ele não tem consciência. Tudo isso que eu vou falar hoje aqui na live
São coisas que são muito inconscientes. E nós aqui nessa live, nós estamos trabalhando com o nosso racional. Então, talvez muitos não enxerguem alguns detalhes, mas é preciso primeiro se permitir. Se permitir olhar e falar assim, nossa, realmente, por que eu desisto? E de repente eu vou ver que eu não desisto só da dieta, desisto várias coisas na minha vida, né? De vários desafios eu acabo desistindo. Daí eu falo, não, mas acho que não é tão importante. A pessoa se convence até mesmo de que aquilo não é importante. Né? É um exemplo que eu brinco no consultório, quando o paciente, quando eu percebo que ele tá meio que sabotando nesse sentido de a falar que aquilo não é importante para ele, eu falo assim, nossa, poxa, que pena, eu ia te dar uma cápsula agora, que você ia perder 10 quilos no mês, mas já que isso não é tão importante para você, aí a pessoa enxerga, fala assim, caramba, peraí, não é bem assim, é importante sim. Né? Então, esse é um ponto. Se você não der importância para o seu objetivo, você também não vai ter um comportamento coerente com essa disposição. Você não vai dar tudo de si, né? Se for algo que você quer muito, aí você vai estar mais engajado, você vai estar mais focado, você vai permitir passar por obstáculos. E todo mundo tem alguma área da vida em que simplesmente você vai, né? Muitas vezes era profissional, que a pessoa fala assim, não, eu vou e tudo vai dando certo. Porque ela pensa assim, que não é que ela não vai encontrar obstáculos. Não é que ela não vai encontrar dificuldades. Mas ela está disposta. Ela vai fazer o que for porque preciso. Aquele objetivo, aquele é o maior objetivo dela, é a prioridade dela, né? Exato. Então, é o prioridade, ou o que eu chamo também, muitas vezes, de propósito. O propósito, ele tem que ser muito forte e muito esclarecido. E se ele puder alimentar 3 áreas, o que eu quero dizer com alimentar 3 áreas? Se ele puder alimentar algo que é pessoal, então, eu quero emagrecer porque isso vai ser uma realização pessoal, isso vai ser para mim, vai trazer um sentimento de orgulho de mim mesma, vai trazer aquela sensação de estar no caminho certo, isso é um propósito pessoal. Se ele tiver um propósito maior, por exemplo, quando eu amplio ele para minha família, não, eu vou ser a pessoa que vai estimular minha família a fazer certo. Eu vou ser a pessoa que vai puxar minha família para a saúde. Eu vou fazer isso pelo meu filho. Eu vou fazer isso pelo meu marido. O que isso agora representa? Não só um propósito pessoal, um propósito familiar. E eu posso ainda puxar um propósito maior ainda, como, por exemplo, é o nosso, né? A gente não está pensando só na nossa saúde. A gente está pensando na saúde de nossos familiares, nossos amigos, mas de outras pessoas que a gente nem conhece. Então, o propósito agora é ajudar pessoas. Então, é um propósito que fica tão forte que ele ganha força. E quando ele ganha força, é muito difícil desistir. Quando você tem clareza disso, cara, o meu propósito é ajudar pessoas a ficarem saudáveis fisicamente, mentalmente, a viverem felizes com si, esse propósito ganha uma força e um engajamento que só é crescente. Não é do dia para a noite, né? As mudanças não são do dia para a noite. É o passinho por passinho, né, Fê? Quando a gente vai estudando as coisas, a gente vai aplicando na gente mesma, não é verdade? E tem coisas que eu aprendo nesse processo que eu falo, caramba, será que eu vou conseguir fazer esse protocolo? Será que eu vou conseguir fazer jejum intermitente? Será que eu vou... Eu duvido às vezes, mas eu estudo e falo, eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou testar isso, vou fazer isso pelos meus pacientes, né? E às vezes fazer assim, metas a curto prazo para, bom, vamos lá, né? Para conseguir seguir em frente, manter isso, né? Que às vezes você coloca uma meta muito a longo prazo que fica um pouco inviável, né? Às vezes você fica, não vou conseguir seguir. Fê. Exato. Essa é uma falha que é na questão de não ter estratégia. Muitos pacientes, principalmente os que são mais exigentes, eles tendem a desistir porque a meta deles, o resultado que eles queriam, está acima do alcançado. Daí ele desanima. Então, isso é uma falha de meta. A meta tem que ser sempre de curto prazo. O que é uma meta de curto prazo? Uma meta para 15 dias, uma meta no máximo para um mês. Depois eu tenho que ter metas a longo prazo, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1 ano. E eu preciso ter uma meta que me sustente a vida inteira. Porque senão o paciente vai alcançar o peso que ele queria. Eu queria perder 20 quilos. Aí ele perde 2 quilos por mês, em 10 meses ele perdeu 20 quilos.
tá? Olha Uhum. como é rápido, porque as pessoas acham que isso é demorado. Em menos de um ano, perder 20 quilos. E aí depois o Uhum. paciente fica assim, mas caramba, agora eu não tenho objetivo. Agora eu não tenho foco, né? Isso acontece muito também com o pessoal do atletismo, o pessoal que tem prova, eles focam muito para fazer aquela prova e depois eles se perdem, porque faltou a meta de longo prazo. O que seria uma meta de longo prazo? Como que eu quero chegar quando eu tiver 60, 70, 80, 90, 100 anos, né? Com que condição de saúde que eu quero chegar lá? Isso vai, Uhum. com certeza, me ajudar, né, a manter um propósito e não ficar sem nenhum propósito em nenhum período. Sim. E é legal você falar isso, Dani, porque na questão da obesidade, você não pode ter uma meta só a curto prazo, né? Porque Sim, a obesidade é uma doença que você tem que exato. controlar. Então É você pra não vai vida. tratar ela. E esse que é o problema. As pessoas acham que eu vou tratar da obesidade, então meu foco é até o final do ano, porque eu vou viajar. Então eu vou tratar a obesidade, vou ficar magro, e aí pronto. E aí ele se frustra de novo, porque ele engorda tudo de novo, né? Então, assim, sempre falo para meus pacientes, o peso, né, a obesidade, você tem que estar sempre controlando. Cada um controla de um jeito, né? Tem gente que precisa Uhum. controlar com dieta mais restritiva, né? Porque tem uma dificuldade maior. Tem Sim, pessoas que sim. precisam fazer mais atividade física. Tem outras pessoas que precisam tomar medicamento também, né? Então, cada um Uhum. controla de um jeito. Mas tá todo mundo controlando, né? Eu controlo, você controla. Exato. Então, assim, e é algo a longo prazo. Então, eu acredito assim, isso tem que ter metas para chegar ao objetivo, mas tem que pensar que essa meta para chegar ao objetivo, você precisa pensar que você tem que manter. Então, você vai ter que manter o que você estava seguindo para você Exato. conseguir. É uma reeducação mesmo, né? É uma reeducação de Exato. vida, de hábitos. Não é só alimentar, mas eu acho que é tanto de atividade física como estilo de vida, sono, tudo isso, né? É por isso que tem muito mais sucesso quando o propósito está relacionado à saúde. Porque daí você não quer pro final do ano, você não quer pro carnaval. Você não vai começar no mês que vem, né? A sua saúde começa agora, você começa pelo agora. Por isso que muita gente cai na Uhum. feito sanfona. Porque o objetivo é estético. Então ela faz aquilo por um resultado e depois ela perde sentido. Então, Uhum. quando eu quero emagrecer, eu preciso entender. Eu nem gosto de usar o nome dieta no consultório, porque dieta está muito relacionado Uhum. assim, uma data para começar e uma data para acabar. Tanto que tem paciente que pergunta, mas e Sim. depois? Né? Como é que fica Uhum. depois? Depois continua a vida. E é por isso que você não vai começar a sua alimentação com um passo muito radical. Esse passo muito radical, ele não vai ser sustentável. E as pessoas Uhum. tendem a procurar, mas qual que é a dieta perfeita? Qual é o Sim, melhor suplemento, né? E porque assim, vem você do tá num... imediatismo, né? Exato. Só que você não vai sustentar. E aí, uma analogia que eu gosto muito de contar para os pacientes é como se eu fosse escalar o Monte Everest, tá? Eu posso chegar lá totalmente despreparado, eu posso, no meio dessas escaladas, essas 10 horas que sejam, por exemplo, eu ficar reclamando o tempo todo e chegar lá em cima, no topo, eu ter 30 segundos. 30 segundos de prazer de avistar a vista. E eu posso ir para essa escalada preparado, eu posso ir para essa escalada com ajuda, com suporte, e eu posso fazer essa minha caminhada ser prazerosa, essas 10 horas serem prazerosas. E aí no final, lá em cima, eu tenho todo o prazer das 10 horas, mais aqueles 30 segundos que eu tô avistando. Na alimentação, Uhum. não é diferente. As pessoas tentam fazer sozinhas. Elas acham que sabem tudo, né? Enquanto, na verdade, o conteúdo que a gente mostra aqui nas redes sociais, ele é uma coisinha muito pequena perto de tudo que a gente estuda, né, Fê? É muito pouco. Uhum. Nem a gente sabe tudo. Imagine só julgar que eu sei pelas informações que estão disponíveis na internet. E aí as pessoas É. começam a querer escalar sozinha. Querer escalar sozinha, e aí se machuca nesse caminho, se frustra. E aí começa a pior crença que tem no processo de emagrecimento, que é a crença de não acreditar mais ser possível. Aí, quando essa crença ela tá tão forte para a pessoa, é muito difícil
ela sair dessa crença. É muito difícil ela se dedicar. Ela não consegue se dedicar a algo que ela acha que não vai conseguir. Ela não consegue se De submeter ao tantas máximo esforço. frustrações, né? De tantas Exato. também que não foi dando certo, né? Exato. E aí, essas frustrações vêm de tentar dietas radicais. Então, a dieta é algo muito sofrido para ela. Vem de tomar remédio. Então, a pessoa não fez a parte dela, só tomou o remédio esperando que o remédio sozinho resolvesse. Não fez exercício. Tudo isso é como se você tentasse burlar o sistema. É como se isso te prejudicasse de alguma maneira. Porque quando você vai lá e faz o exercício, quando você vai lá e faz a dieta, quando você vai lá e vai no médico, quando você vai lá e toma um remédio, você está fazendo a sua parte. E ao fazer a sua parte, você começa a perceber como você é focado, o como você é determinado, o como você tem força de vontade. Isso vai construindo uma base muito importante sobre as suas crenças sobre o seu ser. E quando eu me acho capaz, eu me dedico. Quando eu me acho focada, eu vou lá e faço. Eu começo a ter mais facilidade em lidar com os desafios. Agora, quando o paciente está tão abalado, o discurso dele é assim, mas eu não consigo. Eu não sei se eu consigo. Será que eu vou conseguir ficar sem doce? Será que eu vou conseguir? A pessoa, ela tá tão distante daquilo, tão distante de acreditar nela, que ela já vai provavelmente se sabotar no começo. Ela já vai desistir já logo no começo. Até que chega um ponto que ela faz o quê? Já que eu não vou conseguir mesmo, então isso não é mais importante pra mim. E aí ela cria várias desculpas na cabeça dela de que ela tá em outro momento da fase da vida dela, que ela precisa focar no trabalho e que era de focar na família. Enquanto que, Fê, a gente sabe, né? Que na verdade a família é importante, o trabalho é importante, mas nada disso justifica não cuidar da saúde. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não compete com a outra. O dia tem 24 horas. 24 horas você pode trabalhar, você pode cuidar da família, você pode fazer exercício, você pode comer bem. Então, são detalhes. São coisas muito sutis. Eu acho que isso entra também um pouco de... desculpa, Dani. Pode falar, pode falar. Eu acho que isso entra um pouco também da questão de autorresponsabilidade também, não é, Dani? Sim. Assim, pelo menos o que eu percebo, assim, né, que é muito comum. O paciente chega super animado, assim, e fala assim, olha, eu já passei em vários nutricionistas, já passei no médico, no endocrinologista, ninguém resolveu meu problema. Tipo assim, e aí? O que você vai fazer de diferente pra mim? O que você tem a me oferecer? Como você vai resolver? Como que você vai resolver pra mim? Você vai resolver, né? Então, assim, peraí, a gente, né, o profissional de saúde, ele tem que dar o suporte, né? Então, vai dar as orientações, né? Vai fazer aquilo que tá ao alcance. Agora, fazer vai ter que vir da pessoa, vai ter que criar, vai ter que vir aquela motivação, aquela, né? Eu quero, é prioridade, então eu vou fazer. Né? Sim, então, sim. E aí, às vezes se a pessoa acha que não consegue, ela pode buscar ajuda. Tem profissional que é motivacional, tem terapia, tem coach, tem tantas coisas, tantas possibilidades hoje que vão auxiliar nesse caminhar, que você não precisa achar que você tem que escalar sozinho. Não precisa. Mas não deixar de fazer a sua parte. Não tem como. Não tem resultado. Né? E isso vai ser muito importante para justamente nutrir, né, o seu emocional, a sua autoestima. Porque a autoestima vem muito mais das coisas que eu faço e eu realizo do que só de uma estética. Exato. Muito mais. E de ver o que você tem conquistado, né? Exato. Cada vez que você vai desistindo, porque você acha que você não consegue, né? É uma frustração. Então, a autoestima, né? Então, eu acho que entra muito isso. Sim. Né? É importante deixar claro para todo mundo que, assim, a gente não está entrando na condição especial de cada um. É muito importante avaliar que cada um tem uma história, cada um tem uma vivência e que tudo isso, e principalmente do 0 aos 12 anos, é muito importante, é onde a gente constrói essa parte emocional. Muitas coisas estão enraizadas lá no passado. Eu quero dar um exemplo que é muito, muito comum. Talvez vocês identifiquem na vida de vocês o quanto isso foi presente. Que é as origens dos problemas. A gente vai tratar sempre a origem do problema. Então, por exemplo, quando a gente fala lá da infância,
O que que é muito comum acontecer na infância, Fê? O bebê chora, a gente dá mamadeira. Chora da mamadeira, chora da mamadeira. O que que o bebê entende? Que em qualquer dor, em qualquer desconforto, qualquer coisa que eu tiver, comer resolve. Olha que complicado que é isso, tá? Aí essa pessoa vai procurar qualquer sintoma de dor, medo, preocupação, tristeza, frustração, ela vai procurar comer. Outro exemplo muito comum de infância. A mãe cria uma expectativa da quantidade que o bebê deve comer. E ela insiste para comer tudo e ainda fala: não pode jogar comida no lixo, né? Quem nunca ouviu isso tem que raspar o prato. A gente deseduca, lógico que sem intenção, né? A mãe, quando fala isso, gente, ela não sabe o que ela tá fazendo, na verdade. Ela tá repetindo um padrão. E não significa que é para jogar comida no lixo. A gente tem que ir ajustando, mas a mãe tem que tirar a expectativa de quantidade. Porque a criança, todos nós nascemos com genes que nos ajudam a controlar a saciedade. Que nos ajudam a perceber se eu tô com fome, se eu não tô com fome. E se eu comer um pouquinho, talvez aquilo seja o suficiente para o meu corpo. O nosso corpo, gente, nunca está lutando contra nós. Ele nunca está tentando nos matar. Se eu não estou com fome, ele está resolvendo alguma questão. Ele está com alguma prioridade. Talvez ele esteja se resolvendo. Então, o que você precisa manter? Hidratação. Então, insista em seu filho a criar bons hábitos de beber água. E deixe com que ele vá percebendo a saciedade dele. Deixe com que ele vá entendendo o quanto ele precisa comer. Porque olha que complicado que isso fica no nosso emocional. Não posso jogar comida no lixo. Então eu vou jogar a comida para dentro. Olha só, significa que eu sou lixo? Olha que complicado que fica isso, tá? Então é muito importante entender que muitos dos nossos problemas alimentares de adulto, eles são originados na infância. E que eu vou precisar olhar para cada um desses detalhes de infância, de adolescência e fase adulta e começar a tirar esses conceitos, começar a ressignificar algumas crenças, começar a olhar mais para o que eu estou sentindo. Para aí, hoje, por que eu estou com vontade de comer doce? Por que eu estou com vontade de comer lanche? Né? Qual é o sentimento que eu estou sentindo? Que emoção que eu estou querendo comer? Que não vai ser solucionada. Comer são minutos de prazer. Comer não traz felicidade. Tá? Essa é a principal diferença que as pessoas precisam entender. Que não vai resolver problemas. Que vai só dar um momento de prazer. E aí uma coisa legal que eu tenho visto agora, Fê, na internet, não sei se você já viu, de vários pais colocarem a criança e deixar um chocolate, alguma coisa na frente e saírem, pedir para a criança não comer. Já viu esses vídeos rolando na internet? Não. É um vídeo que, na verdade, tem origem de um estudo, tá? É um estudo que faz isso com as crianças e avalia o quanto elas têm habilidade, né, de recusar um prazer imediato em pró de um prazer duradouro. Né? Só que aí eu fiquei pensando, né? O pessoal, esses vídeos são com crianças, mas eu tenho certeza que se fizesse esses vídeos com adultos e colocasse um copo de cerveja, um lanche, alguma coisa, o quantos conseguiriam falar não? Né? Exatamente. Quantos conseguiriam recusar um prazer imediato em prol da saúde? Quase ninguém. Porque você já vê no consultório já é assim, né? Nossa, mas aí eu vou ter que ficar sem minha bebida no final de semana, né? Sem meu vinho, né? Então já começa... Assim, já começa a pensar então, nas perdas. Isso, já começa a pensar nas perdas. Ah, eu vou ficar sem isso, eu vou ficar sem aquilo, né? Então... O cérebro está totalmente destreinado. Porque ele vai ter muitos ganhos. Só que ele só está enxergando perdas. Se você só enxergar perdas no seu processo, por que você vai continuar? Por que você vai acordar todo dia e trabalhar? Por que você tem que saber os porquês? E o cérebro é movido a ganhos. Se você não enxergar quais são os ganhos que você tem, sejam eles emocionais, sejam eles convivências, não sei, sejam eles quais forem, eles têm que ser muito mais fortes do que o não. Porque quando eu falo não para uma pizza, ou quando eu falo não para um lanche,
eu estou falando sim para alguém. Estou falando sim para minha saúde. Estou falando sim para mim. Eu estou falando sim para minha crença de capacidade. Eu estou falando não pro lanche. E não significa que eu não vou comer nunca mais lanche. O lanche não vai acabar no mundo. Mas eu preciso treinar, tá? E esse é um ponto que muitos não são treinados, né? E aí eu escuto às vezes até no consultório assim, mas eu não acho que eu tenho que passar vontade. Eu falei, então, mas a sua vida vai ser de acordo com o valor prazer? Porque quando eu vou trabalhar, às vezes eu passo vontade de ficar na minha cama deitada até mais tarde. Quando eu vou estudar, eu passo vontade, às vezes, de estar fazendo outra coisa. E qual é o problema de passar vontade? Se eu tenho um objetivo maior. E isso é a busca do prazer duradouro. E para conseguir fazer isso, é um treino. E é um treino que deve ser vivido, deveria ser vivido desde a infância. Só que muitas vezes ele não acontece, né? A gente acaba cedendo, né? A criança tá fazendo bagunça, tó o celular. Aí ela chora, tó. A gente vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Então ela entende que ela pode tudo, que ela não precisa abrir mão de nada, né? Isso todas as coisas vividas, elas vão ter reflexo em todas as áreas da vida. Não é só na saúde, não é só no profissional, não é só no relacionamento, tudo vai tendo reflexo. E toda a origem é de infância. A maior parte dela, pelo menos. E é muito importante também, né, Dani? Eu acho que você acaba vendo isso bastante assim, né? Você tá atendendo o paciente, você vê que tem umas coisas ali que aí é importante fazer um acompanhamento com o psicólogo também, né? Por isso Com certeza. Sim, a parte, Com certeza. a parte alimentar, assim, de obesidade, tudo, comportamento alimentar, é multiprofissional, né? Então tem que ter médico, nutricionista, né? O psicólogo, às vezes psiquiatra também, né? Porque às vezes só com terapia não adianta, precisa de medicação também. Dependendo das vivências que a pessoa teve, e cada um aqui tem uma história, né? Tem vivências muito fortes, tem vivências que realmente é preciso uma equipe multidisciplinar para conseguir tirar a pessoa daquela vivência e ressignificar, né? Eu tenho alguns exemplos, Fê, do consultório, que quando eu entro num exercício chamado crenças, é um exercício que a gente induz o paciente a sair um pouco do lado racional e aí buscar as origens lá inconscientes, inconscientes emocionais, para alguns objetivos específicos. E aí, muitas vezes, vem coisas que, assim, estavam escondidas dela mesma. Coisas do tipo que a pessoa não emagrece porque, no fundo, ela não quer, porque ela tem algum problema com o marido. Então, ela não quer ser desejada pelo marido, então ela engorda, ela veste uma máscara, tá? Para se colocar naquela posição. A mesma coisa acontece com muitas mulheres que são assediadas, elas não querem chamar atenção, ou são abusadas, elas não querem chamar atenção. Esse é um assunto muito comum, muito grave, e que precisa de muito suporte, não só do nutricionista, não só do médico, mas de uma equipe toda, para ela ressignificar aquela vivência e poder seguir a vida dela adiante. Isso é libertador, é libertador. Só que a pessoa nunca vai imaginar que o problema que ela não emagrece tem a ver com uma vivência de infância, tem a ver com um assédio, tem a ver, às vezes, com a questão familiar mesmo. Muitos casos, a pessoa se sente tão fora d'água, saindo do comportamento familiar. Ai, nossa, você vai ser o chato? Nossa, agora você tá fitness. A pessoa sofre um bullying tão forte no começo que ela acaba desistindo e dentro de todos nós o querer pertencer é muito forte, né? Todos nós queremos pertencer a uma tribo. E uma das tribos mais fortes que todos queremos pertencer, a aceitação, é da família. Então, quando isso não acontece, às vezes os pais têm um estilo de vida muito incoerente com o que ela quer, é muito difícil se libertar. E aí a pessoa vai descobrir isso ou num exercício de crença ou numa constelação familiar. E aí são dados que a gente vai ter que trabalhar, que estão muito fortes, que vão acima de passar uma dieta perfeita e tudo mais. Então é muito complexo, que as pessoas não têm noção, né, como a mente caminha, né, como a mente esconde algumas coisas e muitas vezes para o nosso bem, né, não ficar lembrando de algumas coisas às vezes faz muito bem. Mas podem estar impedindo também ao mesmo tempo.
Ó, Dani, me perguntaram aqui, né? Então, como que a gente pode trabalhar a questão da compulsão alimentar, né? Então, na verdade, sim, tem várias maneiras, né? Então, desde que a gente falou, acho que a parte de psicologia, né? Entender um pouquinho mais o que tá por trás dessa compulsão alimentar. Sim, né? descobrir sempre a origem. Eu acho que tem também uma questão, dá para entrar também com a questão de medicação também. Existem alguns medicamentos que ajudam, por exemplo, um remédio que atua na dopamina, né? Sim, é o aquele hormônio do da prazer. recompensa. Exato. Então, assim, porque o que acontece? Quando você tem uma... igual assim, quando você... A vontade de comer, né? O comer é como se fosse para você receber uma felicidade momentânea, né? Um prazer. Então, às vezes, usando alguma medicação específica que trabalha nesse neurotransmissor, vai ajudar a Ajuda, com certeza. Porque muitas vezes esse paciente está tão acima do peso, né, Fê, que ele está tão inflamado que ao invés do corpo formar serotonina, formar dopamina, ele desvia essa rota dos hormônios do bem-estar e acaba formando outros compostos que são mais excitatórios. Então a pessoa fica mais agitada, né, mais compulsiva, e aí acaba não tendo um resultado imediato de uma dieta. Isso vai ser mais a longo prazo. Eu gosto muito de orientar meus pacientes a fazerem atividade física. Por quê? Porque é uma coisa que muito rapidamente modula vários genes. E um dos genes que o exercício modula é o gene da CONT, que é responsável por esse controle de algumas catecolaminas. Então, para a pessoa ficar tem dois exemplos, né? Tem as pessoas que têm a CONT muito rápida, que são aquelas pessoas mega agitadas, que às vezes até têm dificuldade em focar numa coisa só porque elas estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Elas vão se beneficiar com o exercício porque vai diminuir um pouco essa CONT muito agitada. E tem as pessoas que têm a CONT mais lenta, aquela pessoa muito preguiçosa, aquela pessoa que tem dificuldade de sair do sofá, que fica jogada ali no Netflix o dia inteiro. Então essa pessoa, quando fizer exercício, vai ter uma regularização, uma modulação da CONT. E aí vai ficar mais fácil ela se motivar, ela ter energia, ter disposição. E aí, então, a gente tem que pensar num conjunto. Para esse paciente, né? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Né? O que a psicóloga pode fazer? É ter que pensar numa equipe multidisciplinar mesmo, que aí a gente alcança um resultado legal. A gente vai dar um empurrão maior no paciente para ele sair daquele estágio que ele está, né? Naquela zona de conforto que ele está atracado ali. E aí depois ele vai evoluindo, ele vai conseguir ter muito resultado sozinho, aí só vai sozinho, sem problema nenhum. Mas para tirar... Só para falar aqui, Dani, para explicar para as pessoas que você falou de CONT, né? Porque assim, você pode fazer, existe um teste genético, né? Você pode fazer um teste genético e você consegue ver alguns polimorfismos que estão relacionados à característica, por exemplo, de compulsão alimentar, né? Exato. De obesidade, de aumento de acúmulo de gordura, uma dificuldade de queima de gordura. Então, teste genético é muito legal você ver. Não é que ele vai mostrar que você vai ser assim. Você pode expressar ou você pode silenciar esses genes, né? Então, vai depender do seu estilo de vida. Então, é legal para você falar, ó, você já tem esse gene aqui, você já tem uma predisposição, digamos aí. Exato. Você ainda come desse jeito, você ainda não faz atividade física, não faz nada. Aonde você vai chegar, entendeu? Então, é interessante para fazer uma modulação desses genes. A partir do momento que você modula a longo prazo, você consegue silenciar. E aí não é porque você tem gene que você vai ficar comendo, vai ter compulsão alimentar. E aí a gente já tira uma crença também com esses exames de que o meu problema é genético, né, Fê? Sim. Porque a gente vê lá várias pessoas com genes, mas eles vão estar ativos ou não ativos, silenciados ou não, de acordo com o estilo de vida. Então, sempre volta para a autorresponsabilidade. Sempre volta. É engraçado isso, né? Porque muitos pacientes já começam assim, olha, sempre fui gordinho, minha família também é de obeso. Então, assim, acha que o destino já tá certo, tá né? traçado. Já tá traçado. Falei, não é isso, né? Olha a crença de que não vai dar, né? Olha a falta de responsabilidade, trás, né? Inclusive, quando o paciente fala assim, não, o meu problema é a minha ansiedade. Ele transfere a responsabilidade dele para como se fosse uma terceira pessoa. Não sou eu, é a ansiedade. Ansiedade. Né? Então, a pessoa tem que falar assim, não, o meu problema é que eu não estou conseguindo me controlar em comer doce.
O meu problema é que eu nunca fiz uma orientação, é que eu nunca fui numa psicóloga, porque eu nunca olhei para o meu passado, é porque eu não me conheço, né? A pessoa tem que se responsabilizar. Inclusive, na hora de falar, eu não consigo comer um doce, não é que você não consegue, é que você não quer. Você tem que falar assim, não, eu quero comer o doce. Você tem que pegar para você o poder da responsabilidade. Quando você fala que você não consegue, você está tirando, ó, eu não consigo, não sou eu é mais forte do que eu, né? Isso não existe, né? Isso é um exemplo de falta de responsabilidade. E que talvez não tenha aquele objetivo maior, né? Que é de conseguir, que é Também de perder peso. não Também tem a tem clareza, não tem a clareza, não conhece os seus valores, não vive de forma congruente, né? O que é viver de forma congruente? Ah, a saúde é muito importante. Eu pergunto isso no consultório. O quanto, de 0 a 10, a sua saúde é importante para você? Aí o paciente fala, 9, 10. E eu, quanto você se dedica para ela? Eu dedico uns 4. Quer dizer, tá totalmente incoerente, né? O quanto que a saúde é importante para você? O quanto que é estética? O quanto que a estética é importante para você? É 10. E quanto você se dedica? Eu dedico 3. Como é que vai ter sucesso? Só vai ter frustração. E talvez também tenha uma questão que às vezes a pessoa não considera a saúde tão importante. Né, também. Às vezes assim, às vezes ela fala, eu quero emagrecer, mas ela fala da boca pra fora porque as pessoas falam pra ela que ela tem que emagrecer. Mas ela não tá nem aí com a saúde dela, ela não tá preocupada. Né? Sim. Pode ter isso também. Então, assim. Pode. Eu acho que não tem que fazer, né? Nesse caso, provavelmente tenha muito problema com a questão do amor próprio. Né? Porque você não se importar com a sua saúde, não se importar. Se você não tiver saúde, o que você tem? Se você não tiver saúde, você não tem nada. Você não tem trabalho, você não tem família, você não tem nada. Né? Então, tem muitas pessoas que pode ter algum conflito aí na questão de gratidão, né? E não dá importância, só dá importância quando perde. Tem muito paciente que acorda pra vida na hora que tem um AVC. Na hora que tem uma diabetes. Hoje eu atendi um paciente que está com diabetes já, e assim, a última vez que ele foi exame, não sabe se lá nem quando. Então agora despertou. Então tem gente que desperta desse jeito. Mas se a gente puder aprender com o erro dos outros, né? Eu prefiro muito mais aprender com o erro dos outros e já ir correndo atrás do meu do que deixar o fogo pegar. Então, porque nesses casos, vai ser tarde demais, né? Você não consegue. Vai ser tarde demais. Aí a gente sabe, né, Fê, como é difícil, por exemplo, a questão da gordura marrom. Como é difícil uma pessoa que o metabolismo vai envelhecendo com ela, certo? E aí, inicialmente, quando ela é jovem, ela tem um tecido de gordura que tem um gasto calórico, que ele é mais ativo, ele tem mitocôndrias, ele tem um funcionamento importante na manutenção do peso. Só que conforme eu vou envelhecendo e acumulando muita gordura, essa gordura vai envelhecendo junto. Ela vai fazendo um efeito de esbranquear, ela vai ficando branca. Ela vai perdendo a atividade termogênica. Então, se eu deixar para pensar muito lá na frente, não é que não é possível, é possível, mas vai ser mais difícil. Cada vez mais difícil. Vai Até ser cada tem vez a questão do envelhecimento, diminuição de hormônio, que tudo Exato. isso começa a diminuir o metabolismo, né? Então, todos os mecanismos vão estar contra você, né? Então, além disso, também tem a questão, de novo, dos genes, né? Que eles vão estar cada vez mais expressos. Mais Quanto ativos, aquele gene ativo, você tem mais dificuldade depois para mudar, né? Então, é muito Exato. tempo com um estilo de vida, né? Exato. Fica mais, mas não é impossível, né? Não e é para impossível. querer em um mês ter resultado, né? Exatamente. É engraçado essa questão de um mês ter o resultado. Eu até estava vendo um estudo que, assim, parece que cada quilo que você perde, o seu corpo demora mais ou menos um mês para se adaptar ao peso perdido. Então, assim, se você perde 10 quilos, você precisa pelo menos quase aí um ano. 10 meses para manutenção. E o que as pessoas fazem? Perdeu peso? Legal, perdi. Bora, vamos vida normal, né? Vamos voltar para o que tá. Ninguém pensa que, assim, é período de perda de peso, manutenção, que é muito tempo, para depois você conseguir conhecer muito bem o seu corpo e você entender. Quando você conhece o seu corpo, você consegue se permitir. E aí você chega no final de semana, fala assim, vou comer um chocolatinho, só que sem culpa, porque você sabe que você pode, você já conhece seu corpo. Só que você já nem come tanto também, né? Você já nem come tanto, você já não tem mais resistência à insulina,
você já não tá mais Sim. inflamado. Então, quando você come algo errado com um corpo saudável, é um efeito. Quando você come algo errado, já estando com o corpo inteiro detonado, cheio de inflamação, cheio de resistência à insulina, todas as alterações hormonais possíveis, todos os genes ativados, comer algo nesse cenário é muito diferente, né? É por isso que a gente escuta, já ouviu o paciente falar assim, ah, eu engordo só de respirar, só de olhar para a comida eu já engordo. Porque o corpo dela tá já o tempo todo já estimulado para fazer aquela acúmulo de gordura. Ele já tá no automático. Então, realmente, para aquela pessoa não vai ser igual. E é muito importante a gente separar em que momento estamos. Peraí, no momento que eu tô muito doente, eu tô muito inflamado, eu preciso de um tratamento, né? Depois eu preciso de uma manutenção. E depois Sim. eu vou manter um estilo de vida saudável. Talvez eu possa comer um pouco mais quantidade. Talvez eu possa, de final de semana, me permitir a comer algumas coisas. Mas não é voltar pro que era antes. O que era antes leva para o mesmo lugar. Leva para o mesmo lugar. Ah, tá falando que saiu o som. Será que é o meu? Voltou aí o som? Eu tô te ouvindo. É. Pessoal, saiu o som para vocês aí? Dá um sim, um sim se tá saindo som legal pra gente continuar. Tá saindo o som? Pra mim tá, você tá me escutando? Tô. Ó, tá Ah, feito, tá falou que ok. tá Tá. ok, tá. Ô, Aproveitando, pessoal, manda coraçãozinho aqui pra gente para distribuir a nossa live para mais pessoas. Compartilhem com pessoas que sofrem com o peso, né? Pessoas que sofrem com peso é uma coisa que precisa de ajuda, precisa de informação para sair daquele lugar, porque é muito duro você deixar, né, em caso de obesidade que a gente está falando, né, Fê? A pessoa deixa de se olhar no espelho, a pessoa deixa de ter muito contato social, ela começa a ficar mais em casa e não querer. Ela deixa de pôr biquíni, de ter contatos, de viagens pra praia. Ela começa realmente a se esconder. Se esconder. É. Se Ela, ao esconder. invés de Imagina, você tem que enfrentar se... e tentar, ela se esconde. Exato. Então, Ô, Dani, é algo muito sofrido. Mas que eu precisa que... de ajuda. Sim, Pode falar. e multidisciplinar, né? Uma outra coisa que eu queria falar aqui, só de tratamento também, uma coisa que é muito interessante, que é muito importante, é o mindfulness, né? O estar Sim, presente, né? Então, assim, também exato. você tá, na hora de se alimentar, tá presente naquele momento, não ficar assistindo televisão, não ficar no celular, né? Então, já tem estudos que mostram que, assim, quando você tá presente, Presente. você evita ter alguma compulsão depois. Porque quando você não tá Exato. presente naquilo, você já tá pensando em outra coisa, tá? Você vai lá e já tá pensando na próxima refeição. Já vai lá e acaba comendo outra coisa. Então, isso é muito importante. Mastigar É muito direito, importante. devagar, né? Isso Exato. é muito legal. É uma das estratégias muito usadas para aqueles pacientes que falam assim, não, mas eu como besteira, eu não me sinto culpada. Então, já é um indício de que a pessoa não está no seu estado de consciência. Porque se você está comendo muito mal, se você está acima do peso, se você sofre com isso, e quando você come, você não tem nenhum racional, fala assim, caramba, eu não deveria estar comendo isso, isso é um sinal evidente de que a pessoa não está ali naquele momento. Que a cabeça dela está comendo, mas ela está pensando em outra coisa. Então, ela não está prestando atenção em saciedade, ela não está prestando atenção na quantidade, ela não está prestando atenção na mastigação, ela não está pensando coisas boas durante a refeição. Porque o que faz eu gostar do meu estilo de vida, como eu comentei lá no começo, é tudo ser prazeroso, é o caminhar ser prazeroso. Então eu preciso olhar para um prato bonito, para um prato apresentado, eu preciso falar, nossa, que salada gostosa, olha que combinação legal, olha esse abacate que gostoso. Eu preciso pensar para ter um comportamento coerente e para mudar o sentimento que eu tenho com a comida. Quando eu falo, por exemplo, o que as pessoas fazem com o doce, o que as pessoas fazem com a cerveja, ai, que delícia, ai, que gostoso, ai, como eu amo, ai, porque comer isso engorda. Você tá vendo como os pensamentos que ela tem contribuem para ela manter aquele comportamento? E aí, quando ela come a salada, ela come e só põe um azeite e sal, ela investe naquela salada, ela não deixa o prato bonito, ela come rápido, ela nem percebe, ela já come pensando que ela vai comer depois. E aí, o que vai acontecer? Você não teve prazer, o que você vai querer depois da sua refeição? Uma recompensa, é uma sobremesa. Porque você pulou Você todas faz as da etapas. sua refeição algo ruim, né?
Porque aí você Exato. já quer, bom, tô comendo isso daqui, sem graça, ruim, né? Por isso que é Aí muito depois legal eu também. mereço, né? Ah, então eu mereço. Já comi a salada, eu mereço uma sobremesa. Uhum, é. Dani, eu vi aqui, ó, comentar sobre a obesidade, né? Que tem risco de. Na verdade, a obesidade tem risco de diversas outras doenças, né? É a Então, porta assim, de entrada, né? porque o tecido adiposo do obeso, ele é muito inflamatório. Então, sabe que essa inflamação causa uma inflamação em todo o corpo. Então, no Exato. pulmão, inflamação no hipotálamo, tanto é que você tem alteração, você não consegue, quando você tem um hipotálamo, um cérebro inflamado, você acaba não tendo você acaba perdendo o estímulo de fome e saciedade, né, do hormônio. Então, você Exato. acaba perdendo esse controle também. Então, a obesidade, se você for pensar, né? Eu acho bom eu falar isso, porque assim, eu tenho muito paciente, por exemplo, que é hipertenso, dislipidêmico, tem diabetes, e aí e já tá obeso, eu falo assim, olha, eu acho que seria legal a gente começar a tratar, entrar com medicação, porque assim, eu falo, a base da pirâmide é dieta, né, a educação alimentar e atividade física, né? Aí tem as outras questões, a parte hormonal, né, o sono, tudo isso. E para alguns vai precisar de medicamento para dar aquele gatilho, né, para ajudar Sim, em algumas sim. coisas. E Exato. aí o paciente vira e fala assim: não, eu não tomo remédio para obesidade, não. Aí você fala assim: pô, mas você toma remédio para pressão, para diabetes, para o Toma colesterol, refrigerante, é, né? e você não Come toma pizza. um remédio que vai tratar a causa de todos esses problemas, porque as pessoas não entendem que em todas essas doenças que eles têm, tá secundário, está relacionado a um problema comum, a uma causa, Sim, que é a sim. obesidade. Então, assim, se você toma um remédio para obesidade, você consegue perder peso, faz todas as reeducação, tudo você consegue provavelmente diminuir ou até tirar os outros medicamentos, né? Com E eu falo que, na certeza. verdade, você mascara o problema, né? Porque você fala, tô tomando remédio para pressão, para diabetes, você tá mascarando, porque a obesidade, o Exato. problema de tudo isso tá lá, Se você né? Então, resolver se a você não... obesidade, você resolve o diabetes, muitas vezes a hipertensão, Sim, né? A mas ansiedade, a compulsão. Eu acho que exatamente. existe uma falta de informação, né? Existem várias faltas de informações nessa questão, mas uma delas é que as pessoas generalizam medicamentos como sendo todos ruins, né? Elas generalizam suplementos, muitas vezes. Ah, eu não tomo suplemento, né? E elas vão muito nas informações que ela ouviu falar de alguém. Então, ela chega cheia de contaminações, de informações erradas. Não tem Uhum, nada demais se você tiver uma resistência à insulina super grave, você tomar um medicamento para te ajudar no tratamento. Muitas vezes esse uhum, medicamento ele não vai ser para a vida inteira, mas ele vai te ajudar, porque se você ficar muito tempo com aquela resistência à insulina, você está caminhando mais rápido para um diabetes, você está caminhando mais rápido para um Alzheimer. Você está disposto a uhum, pagar o risco disso? Né? Tem paciente que chega com risco cardiovascular muito alto. Peraí, vai demorar um tempo ainda para você emagrecer, não vai ser em um mês que a gente vai resolver isso aqui. Vamos ajudar aqui? Vamos colocar um medicamento para ansiedade? O que a gente está falando aqui é de agir na causa e de não tirar um uhum, remédio de emagrecimento, que é o que a maioria acho que pensa, que é assim, vou tirar um inibidor de fome só. E aí eu vou comer o que eu quiser, só que eu vou comer tudo pouco e tá tudo resolvido. Não é disso que a gente está falando, né? não. Então eu acho que essas crenças que ela carrega dentro dela, né, e de que tomar medicamento depois vai engordar o dobro, que tem muito a ver com o passado, né? As Não, e tem muito a informações ver também que, assim, o que acontece? As pessoas tomam remédio e tomam por conta, né? Vão lá, assim, o também. médico passa, toma por 3 meses, 6 meses. Aí ele emagrece. Aí ele fala assim, emagreci, legal, e para de tomar remédio. Aí eles falam assim, Uhum. pronto. Só que eles não entendem que o remédio você tem que tomar a longo prazo. É no mínimo 1 ano, 2 anos, para quem tem indicação, né? Não é todo mundo que vai ter indicação Sim, de sim. tomar remédio. Mas para quem tem, é algo a longo prazo, é com acompanhamento. Não é simplesmente toma aí, tomei 6 meses, emagreci, vem naquela questão que a gente conversou, né? De que o Sim, corpo tá o tempo todo querendo voltar ao peso inicial. Então, perdeu, exato. ele tá o tempo todo assim, pô, Tirou do peraí, equilíbrio dele, né? tirou daquele, falou assim, o que tá acontecendo aqui? Meu peso não é esse, é aquele lá. Então, Uhum. baixa o metabolismo, estoca gordura. Então, assim, ele tá o tempo todo querendo voltar atrás. Aí parou o remédio, voltou tudo. Né? Então, é Exato. igual a parte alimentar também. Vai ser sempre desse jeito. É tudo a longo prazo, né? As pessoas precisam
entender que no processo de mudança de obesidade, ela vai precisar mudar ela toda. É toda a concepção, desde o físico, a parte bioquímica, a parte de pensamentos, os comportamentos. Isso vai ter que ser uma nova versão de você. Porque esse estilo de vida que você tem hoje não te leva a ter saúde. Não te leva ao resultado que você quer. E hoje, por mais que pareça muito difícil sair dali, eu geralmente peço para meus pacientes tentarem se conectar com o que move. Então, tem um exercício muito legal que a pessoa descobre o que mais movimenta ela para aquela ação correta. Se é pensar os ganhos que ela vai ter, tem muitas pessoas que são movidas a ganho, então, peraí, esse mês eu vou trabalhar muito, porque daí eu vou ter aquela oportunidade, a pessoa se dedica. E tem muitas pessoas que são movidas pelo medo. Então, ela tem muito medo de engordar, ou ela é movida pelo medo de ter algum problema de saúde, né? Então, a pessoa precisa se conhecer, ver o que gera mais movimentação. E, inclusive, tem muitas pessoas que são movidas pela dor. O que é movida pela dor? Quando eu vou lá e me peso na balança e vejo aquele númerozinho que eu não gosto, aquela conexão com a dor, para muitas pessoas é gatilho de caramba, vou começar a fechar a boca agora. Só que daí o que ela faz? Ela foge da conexão com a dor. Ela não se pesa, ela não olha no espelho, ela foge dos pensamentos positivos que ela vai ter quando ela emagrecer. Ela acaba perdendo todos os possíveis estímulos que ela teria para ter a motivação, para ter a vontade. Então, vocês aí tentem avaliar o que move vocês. E geralmente pesar, se olhar no espelho, é uma coisa que gera motivação. É uma coisa que faz você, no mínimo, ter um pouquinho mais de consciência e no dia você melhorar. E se você conseguiu fazer isso, muito bem, você já está no caminho, enxergue os seus passos. Tem paciente que vem, perde 4 quilos e a pessoa chega mega insegura. Eu falo, caramba, nossa, você está super bem. A pessoa não fica se sentindo bem ainda, porque ela não enxerga os passos que ela deu. E aí como é que fortalece? Se eu não enxerguei, caramba, tive uma oportunidade de comer, eu não comi. Caramba, eu fiz exercício com frequência, eu não estava fazendo. Poxa, realmente eu me esforcei na primeira semana, eu senti um pouco de fome, eu segurei firme. Ou eu estou colocando mais salada. Se você não enxergar a sua parte positiva no processo, você desmotiva. Tá? Então, a conexão com a dor é um ponto que para muita gente funciona. Eu brinco que pesar ou fazer avaliação física, né, Fê? Que é melhor. Avaliação completa, a bipedância, avaliação de composição mesmo. Ela é como se fosse ver o seu extrato bancário. Você precisa ver com frequência. Que a chance de você evitar esse contato é de dar alguma coisa ruim. Então, E não tem que ser evitem. bipedância, né, Dani? Bipedância, adipometria, né? Principalmente no processo de emagrecimento, né, Fê? Você tem que ver percentual de gordura, como que tá a massa magra também. Porque às vezes você fala assim, perdi tantos quilos. Perdeu tudo, perdeu de massa magra, então você precisa ver a qualidade, como que tá a sua qualidade mesmo, né? Sim, corporal. sim, com certeza, com certeza. Eu vi que rolaram umas perguntas aqui, que o pessoal tava falando da obesidade do Covid. E é muito importante isso, porque não é uma coisa tão divulgada, né, Fê? Mas a definição de obesidade é doença crônica inflamatória. Então, é um paciente que já está hiperinflamado, e aí se chega uma infecção nesse cenário, o caso dele é muito mais complicado, né? Porque aí o corpo tem muito mais trabalho em normalizar toda aquela inflamação, né? Então é daquilo que a gente tinha falado, né? Porque o obeso é um indivíduo inflamado por inteiro. Então, ele já tem um componente, assim como a hipertensão também, o diabetes também é uma doença crônica inflamatória. Né? Então, as doenças autoimunes também. São doenças inflamatórias. Então, assim, por isso que você acaba tendo maior risco, né? De ter um quadro mais grave, né? De ter um... Exato. É muito complexo. A gente poderia ficar falando de muitas possibilidades. Hoje eu separei algumas coisas para falar, mas nem deu tempo de falar tudo. Tô preocupada com o nosso tempo, que daqui a pouco no Instagram acho que se encerra, né? Então, eu não consigo ver, Dani. Onde que eu vejo aqui? Eu acho que geralmente é 1 hora. Então, a gente está perto de 4 minutos de encerrar. Eu acho muito importante deixar o recado das pessoas de pedirem ajuda. Saia um pouco desse posto de que você já sabe o que você tem que fazer. Se você soubesse, se você já teria um bom resultado.
né? Então sai um pouco dessa postura, busca ajuda de profissional, busca pessoas que você tem mais confiança, né? Isso é muito importante, você estar confiando no profissional. Traz profissionais que tragam conteúdo, que te ajudem a convencer de fato, né? Eu falo para meus pacientes que vocês não vieram aqui para escutar que você tem que comer mais salada e mais fruta. Então, eu faço uma abordagem, você já sabe, né, Fê? Eu faço uma abordagem muito específica para a pessoa. Eu entro em detalhes, eu explico tudo por que começou. Aí, depois que a pessoa vê aquilo, ela percebe assim, caramba, eu achava que estava fazendo tudo certo. E esse tudo certo é muito relativo. Porque às vezes uma alimentação saudável para uns não é exatamente a alimentação saudável que funciona para você. Então é muito importante buscar essa personalização, buscar É tudo todos os muito recursos. individualizado, né, Dani? Então, assim, Muito. isso que é importante, é você ver caso a caso o paciente, os exames, né, Dani? Então, assim, você também faz bastante a parte de genética, né? Então, você consegue trabalhar bastante com isso, que é muito legal. Sim, então, é o assim, futuro, né? é o futuro. nosso futuro. Cada indivíduo é único, né? Então, não adianta fazer dieta geralzona para todo mundo, né? Sim, sim. E busquem ajuda emocional, busquem autoconhecimento, né? Busquem pessoas que vão alinhar. Dependendo do nível que você tá, se você não consegue resistir a um alimento, não consegue falar não ainda, né? Não tem essa força de vontade, essa força motivacional, não conhece seus propósitos, nunca investigou suas crenças limitantes, o que tá aí por detrás que você nem imagina, nunca conheceu seus valores, vá atrás. Porque tem muitas ferramentas, tem muitas possibilidades. É quase inesgotável as possibilidades que tem para fuçar nisso, nesse emocional, nesse inconsciente. Dani, ó, tá dando 1 minuto aqui. Eu queria te agradecer, foi ótimo, sempre muito bom conversar com você. Você abre a cabeça, você é super inteligente. Putz, a gente adora o nosso bate-papo, muito bom. Eu também adorei muito, Fê. Vamos Obrigada, combinar gente. Mais vezes. Vamos, com certeza. Vamos ver alguns assuntos aí pra gente conversar aqui. E, pessoal, muito obrigada pela participação, viu? Por estarem aqui com a gente até essa hora, né? E quem gostou aí, compartilha a live, tá bom? É isso mesmo, Beijo. Não esqueçam. Beijo, Dani. Obrigada. Tchau, tchau. Imagina. Tchau. Tchau.